Obrigado. Não é só prevenção, não é só repressão, é tudo junto. Primeira coisa, ter esses centros de recuperação de viciados à disposição das famílias e dos jovens e que possam tratá-los ambulatorialmente ou não. Primeira coisa é ter isso. Na nossa cidade, infelizmente, até as entidades que tratavam disso como desafio jovem, por exemplo, do saudoso Silas Munguba, já está praticamente fechando as portas, de tanta falta de apoio. Então nós temos que incentivar essas entidades e criar também outras entidades nesse sentido. Isso o poder público municipal pode fazer. Mas concomitante a isso, a polícia e o Ministério Público têm que fazer o levantamento de todos os chefes zonais do tráfico na cidade. Todos os cabeças do tráfico na cidade. A partir desse levantamento, eles entregam esse levantamento para o judiciário. O judiciário expede mandados de busca e apreensão e mandados de prisão. E são presos esses chefes zonais. Todos eles foram presos. O que acontece? Porque se eu boto num tratamento o jovem e ele volta para a casa dele e o chefão da droga está lá, o chefão da droga vai mandar ele ser viciado de novo, você não mata ele. Ou tu compra e paga, ou então nós acabamos contigo. Não adianta. Se não houver essa ação conjunta, não vai existir nunca. A partir dessa ação conjunta, o que aconteceu aí com o poder público municipal, estadual e federal? Entraram com a parte social. Aí entraram com a parte de formação profissional, de formação esportiva, de formação cultural e deram a oportunidade ao jovem. Praticamente eles entraram realizando a urbanização que podiam, que muitas vezes não dava para urbanizar todas as áreas, eles urbanizavam vias de acesso dentro das áreas para que pudesse circular. E a partir dessa urbanização, então tinha vigilância. Então qual é o recado que se manda para toda a juventude? Olha, os chefões estão na cadeia. Vocês têm todo amparo para poder se recuperar. Tem todo o amparo social aqui. Eu achava muito bonito, eu vi um projeto lá, que os jovens dependentes de droga, eles faziam a recuperação de todos os espaços públicos de Bogotá. Todos. Banco de praça, esses equipamentos infantis, tudo era feito por eles. Isso até dava um orgulho. Eu acho que quando passavam lá, diziam, ó, esse banco aí que arrumou foi eu. E eram, ao mesmo tempo que aprendiam uma profissão, ainda eram remunerados por aquilo e ajudavam a cidade a ficar melhor. Então vejam como não é uma solução simplória que vai resolver isso. Mas o prefeito tinha pulso e moral suficiente para reunir a sociedade em torno dessa solução. Porque aí todos os poderes começaram a acreditar. E a imprensa começou a dar o apoio que precisava para esse tipo de atividade. E vocês viram que foi, nesse momento, entrou em campo todo mundo. E aí foi posta, depois de tudo isso, foi posta a vigilância que deu a tranquilidade ao local. Então não são soluções simplórias. Na educação, tem duas palavras que eu acho fundamental. Eu vou resumir porque o tempo já não dá mais. Mas a educação para mim é fundamental. E me deixa triste. Eu até posso dizer que houve progressos. Com o salário do professor, por exemplo, houve progressos e a gente tem que reconhecer. Acho que a merenda está uma qualidade melhor, né? Alguns utensílios dos estudantes melhoraram. Então, nesse sentido, eu acho que houve progressos. Eu não posso só dizer que não houve nada. Houve progressos nesse sentido. Mas, infelizmente, a qualidade educacional está muito baixa ainda. Porque nós sermos a segunda cidade com a pior qualidade educacional do Ceará é uma coisa inacreditável. É uma coisa totalmente inacreditável.
Por quê? Vou terminar. Uma coisa inacreditável por uma razão básica. Para mim, todas as capitais deveriam ser exemplo para as cidades do interior. É onde nós temos os maiores recursos. As capitais eram para ser exemplo para todos os municípios do interior. Aqui é o contrário, é a penúltima. Dos 184 só tem 2. Só tem uma atrás de Fortaleza. Imaginam isso? Então tem que modificar, e são duas coisas fundamentais que nós temos que fazer. Duas coisas, uma coisa não é tão difícil, outra é bem mais difícil. Uma delas é criar o agente educacional. O agente educacional vai sair das universidades, de professores aposentados, e aí nós vamos criar bolsas e alguma ajuda de custo para professores aposentados, para fazer o que é a maior deficiência no nosso ensino, que é o acompanhamento do aluno. O acompanhamento do aluno não existe. E se nós temos o agente educacional, isso pode acontecer. E eu acho que aí entra o voluntariado, que vai ter uma bolsa, claro, para não fazer tudo. Mas aí entraria o voluntariado das universidades. E eu acho que seria fundamental isso. E olha, cuidar para que crianças possam... Porque nós temos crianças, vamos falar sério, tem criança na 4ª, 5ª série que não sabe ler e escrever. Sabe o que é isso? 4ª, 5ª série que não sabe ler e escrever? E olha, tem crianças que estão chegando na 8ª série e mal sabem ler e escrever. Porque simplesmente não tem nem avaliação. É o seguinte, tu cursou a primeira série, então tu já vai para a 2ª. Isso é terrível. A única coisa que é, tu tem que ir para a 2ª, senão nós vamos ganhar menos dinheiro. Que é isso? Vamos parar com isso. O nível educacional vai depender da vida daquela criança. Por isso que eu digo, nós temos que nos preocupar mais com a vida das pessoas. Por isso, muitas vezes, diz o prefeito vai ser um síndico. Eu digo, não, ele é muito mais do que um síndico. Ele tem que cuidar da cidade, sim, mas tem que cuidar da vida das pessoas. E ele tem que ser muito mais. E para finalizar, depois responder as perguntas, um outro assunto que é importante para mim é a mobilidade urbana. E a mobilidade urbana, nós estamos no século passado. Nada aconteceu nessa cidade. E olha que não é falta de dinheiro. O Transporta aí com 155 milhões, foi usado uma parte desse dinheiro, e o corredor de ônibus que devia vir do Papicu até o Antônio Bezerra, onde é que está esse corredor? Que estava planejado, inclusive, dentro do transporte. Então, o transporte coletivo é fundamental para a mobilidade urbana. Não se faz mobilidade urbana se não tiver um transporte coletivo de qualidade. Nós temos que ter corredores cortando norte e sul essa cidade e cortando leste e oeste também. Se não tiver esses corredores, nós não vamos para canto nenhum. E eu espero que o próximo metrô também seja leste e oeste dentro da cidade, para que possamos andar de um lado ao outro a cidade. E não leve 25 anos quase como esse aí está levando. E ainda não chegou. Então, pessoal, como eu já fui chamado a atenção 3 vezes do tempo, nós propusemos um acordo. Tá certo, eu não estou dizendo, não estou reclamando. Não está reclamando. Eu só estou justificando. Sou eu propus o acordo, criei um acordo e propus o acordo. Eu estou só justificando porque que eu estou encerrando. Eu quero encerrar aqui e aí responder as perguntas. Muito obrigado pelo tempo. Obrigado aos 2 convidados. Agora a gente vai aqui fazer um sorteio das perguntas que foram colocadas aqui na urna. São blocos de 5 perguntas, né? 4 blocos de 5 perguntas, como o professor Fernando já havia explicado. Então, vamos lá.
Bom, eu vou ler as 5 perguntas, tá? E aí vocês respondem em bloco, por favor. A primeira pergunta do professor Luiz Bezerra, que diz o seguinte: saúde em Fortaleza no IJF. Nos postos de saúde, né? Acho que fazer um comentário. A segunda pergunta: quais as propostas, quais os projetos idealizados pela sua comissão eleitoral contemplam melhorias para o centro da cidade e para a Praia de Iracema? Aos candidatos Moroni e Marcos Carlos: em que medida a educação é dimensão relevante em seu programa de governo? Quais as suas 3 propostas mais importantes em relação às políticas educacionais? Quarta pergunta, candidato Moroni: um dos carros-chefes do seu discurso é a violência. Nesse contexto, temos visto a morte de inúmeros homossexuais em Fortaleza, cidade que possui um dos maiores índices desse tipo de homicídio. Quais suas propostas para combater a homofobia? E a última pergunta: a Lagoa da Parangaba é a maior e mais bela de Fortaleza. No entanto, é a mais mal cuidada, com áreas invadidas para comércio informal e ilegal. Como resolver? Pergunta do Rogério Gomes. Então, passo a palavra para os candidatos. Um minuto só. Só lembrando, os candidatos têm 5 minutos para responder as perguntas. Então, 1 minuto para cada pergunta. Podemos começar? Agora quer começar para tirar o atraso para aquele tempo lá? Não, estou brincando. Bom, sobre o JF e posto de saúde, eu falei rapidamente sobre a saúde, e é verdade, nós precisamos concentrar os recursos naquele atendimento primário, e no nosso programa está lá estabelecido, está registrado no TRE, pelo menos um posto de saúde de qualidade funcionando em cada bairro. São 119 bairros aqui em Fortaleza oficialmente. Com infraestrutura, com médicos, profissionais de saúde, remédio. Não se justifica faltar remédio, faltar gás, material de insumo. Não se justifica. Isso aqui é falta de planejamento. Eu vi numa entrevista de alguém da gestão dizendo que o nosso planejamento é um orçamento participativo. Não pode. Orçamento, aqui eu estou na academia, para 20 anos. Você faz o orçamento de um ano para o outro. Ou nosso planejamento de um ano para o outro. O planejamento é para 20 anos. A gente já abre uma avenida e já sabe qual é a projeção, o caixão para o futuro. Então, essa conversa não cabe para mim. Eu fui relator de orçamento, 4 anos consecutivos. Orçamento é autorizativo, ele não é impositivo. Eu vejo aqui a universidade se posicionando, correndo, brigando, e mal conseguem os orçamentos que estão lá previstos, lá, porque ficam contingenciados pelo governo federal. No IJF, em frente ao IJF, existe um estacionamento. A exemplo, eu fiz na Assembleia, para evitar despesa com desapropriação, naquele estacionamento nós vamos fazer um estacionamento no subsolo e construir um anexo de 5 andares interligado com o IJF para atendimento de urgência e emergência. A maneira de desobstruir o IJF. O Hospital da Mulher, depois de 8 anos, vão inaugurar. Mas não vão botar para funcionar na plenitude. Era para ter feito concurso para o Hospital da Mulher e não está dividindo aqui carga horária de médico, que encontra hoje no posto de saúde com 40 horas e divide. Não, você agora fica 20 horas no posto de saúde e dá 20 horas no Hospital da Mulher. Cobrindo um santo e descobrindo o outro. Meu jeito é assim, não se assuste não, eu não estou com raiva não. Estou mostrando como é o que eu vejo, o que eu analiso e que as pessoas pensam que a gente é enganado. E eu não aceito ser enganado por o pessoal que não conhece o que é administração. Centro da cidade. Centro da cidade. Tenho 2 propostas muito claras. Primeiro, a revitalização, que nós temos que estruturar o centro da cidade, mas a habitação no centro da cidade. A gente só consegue habitar o centro da cidade se houver um estímulo. E o jovem estudante pode morar no centro da cidade, porque ele tem os serviços todos próximos lá no centro da cidade. Nós vamos dar isenção
de IPTU, IPTU 0% da cidade, para forçar ou para facilitar a moradia, para deixar bem claro para as pessoas que estão aqui. E naquela área da Governador Sampaio, que tem ali no Palácio do Bispo, que é a prefeitura, até o Riacho, até a Pinto Madeira, nós vamos criar ali o camelódromo, para 10 mil camelôs se instalarem ali e desobstruir o centro da cidade, facilitando a vida das pessoas lá no centro da cidade. É aquele esqueleto, o pessoal todo jogado ali no esqueleto, não tiveram coragem de concluir o esqueleto, fazer a parte do esqueleto, habitando as pessoas, facilitando a vida das pessoas. A educação é sine qua non. Somente eu que sou sociólogo, tenho o maior interesse que as pessoas possam verdadeiramente ter acesso ao conhecimento. Ao conhecimento, nós temos que socializar o conhecimento. Quem vai disputar o mercado de trabalho sem conhecimento? Eu vi o candidato Morando falando da importância do kit educacional, que é a merenda, a mochila, fardamento, isso é bacana, bonito. Mas a essência é o conhecimento. Se nós não tivermos coragem de enfrentar de frente o problema, nós não vamos resolver. Tem que chamar os professores e saber, amigo, o que é que precisa para a gente resolver? Qual é a metodologia que precisa implementar aqui na parte de educacional para que os jovens possam ter conhecimento, aprender a ler e escrever pelo menos na idade certa. E aí, do jeito que está, como eu disse anteriormente, com indicação de cartãozinho não se resolve. Escola tem que ter qualidade, não é porque é escola pública que não tem que ter qualidade, não. Tem que estar aberto. Apenas 24% das escolas públicas aqui em Fortaleza tem ginásio esportivo. Por que a escola particular tem e por que a escola pública não tem o ginásio esportivo para os jovens no final de semana ocuparem, jogarem e terem oportunidade no final de semana? Por que a escola particular tem laboratório de informática e por que a escola pública não tem? Por que a escola particular tem sala de reforço e a escola pública não tem de reforço para o aluno que não teve a oportunidade de compreender no ensino regular? Biblioteca tem na escola particular e a pública não tem. Por quê? Qual é a diferença? Qual é a discriminação? Imagine se a UFC aqui não tivesse toda uma infraestrutura de uma universidade, como é que vocês seriam destaque no conhecimento aqui no estado do Ceará? Então, tem que trabalhar, tem que ser prioridade. E é obrigação, não é favor de gestor aqui estar oferecendo educação e saúde, não. É obrigação mínimo, se ele for consciente, se ele tiver dignidade, se ele for honesto, é o mínimo que ele tem que fazer é de ofertar uma boa qualidade de educação e saúde para a nossa população. A violência, eu vou deixar o Morando para responder, porque a pergunta foi específica para ele. Mas também tenho meus encaminhamentos, porque o prefeito, apesar de não ter competência constitucional direta, mas o prefeito não pode ser omisso, jogar para cima do Estado a responsabilidade. Ele tem que dar a sua contribuição, porque é competência do Estado e da União, o prefeito não pode ser omisso. E aí nós temos como também ofertar, mais ou menos aquela linha, porque eu não quero guarda municipal correndo atrás de bandido, não. Guarda municipal é para dar segurança aos nossos equipamentos, os postos de saúde, os hospitais, as escolas, as praças, as lagoas. Essa é a obrigação do guarda municipal. Então nós vamos, em cada turno, 2 guardas municipais. E aí sim, vou cooperar com a segurança pública. Como o guarda municipal está na ponta, tem as informações onde fica a boca de fumo, onde ficam os traficantes, levar para o serviço reservado a informação da Secretaria de Segurança Pública para que eles possam aperfeiçoar. Lamentavelmente, aqui nós vimos hoje nos jornais, me desculpe a minha sinceridade, a minha maneira de dizer, Ceará é o pior estado em relação ao efetivo do Brasil. É o que tem menos efetivo proporcional a cada 100 mil habitantes. E as pessoas precisam ter coragem de dizer, não aceito, pelo amor de Deus, um universitário ficar calado não vendo uma situação dessa. Por quê? Porque as pessoas têm medo do poder público, porque os funcionários públicos estão acuados aqui no Ceará, na prefeitura e no Estado, com medo de se manifestar. Eu fui presidente da Assembleia, fui secretário de Estado, nunca obriguei um servidor a votar em mim. E nunca deixei deles terem a sua liberdade de escolher qualquer candidato. Aqui eu vejo todo mundo acocorado,
aqui no poder estadual e no poder municipal. E ele não aceita que o comportamento social-democrático não permite isso. Lagoa da Parangaba, só para finalizar, não vou tomar seu tempo não. Lagoa da Parangaba, sábado, ontem, domingo, então, a cabeça, como é que está aí de eleição? Domingo, andei a Lagoa da Parangaba, Feira da Parangaba. Desorganização é uma realidade, bicho misturado com a gente se alimentando, tem que organizar. Primeiro, urbanizar a lagoa, aquela bela lagoa. Segundo, você não pode chegar e mandar aquele pessoal embora, porque o pessoal vive daquilo. Vamos enfrentar a realidade, não adianta a gente ficar aqui tergiversando, que não é meu. Eu não sou de simular. Se não fizer uma organização, dando segurança, lá mesmo na feira, o senhor disse, me chama de deputado pelos costumes, né? Deputado, acabei de ser assaltado, levaram minha carteira. Eu andando com um cara lá, um senhor lá, apavorado, que eu roubaram a carteira dele lá e eu passando lá na hora. Então, se você não fizer um disciplinamento, separar o que é bicho para um lado, animal, venda de animal para o outro, praça de alimentação para outro, organizar, não funciona. Não funciona, o resto é conversa fiada. Então tem que fazer a urbanização na praça, na Lagoa da Parangaba e organizar aquele comércio que ali está. Muito obrigado. Bom, a saúde sobre JF Postos, eu acho que eu falei. Nós temos que botar tudo para funcionar, e eu já explanei bastante sobre isso. Sobre o centro da cidade, há 12 anos que eu vejo projetos sobre o centro da cidade. Projetos lindíssimos sobre o centro da cidade. Projetos que saem lá da Praça da Lagoinha e fazem um espaço público até o mar, o espaço público. Eu vejo vários projetos, mas a ação mesmo no centro da cidade, quase nada. A verdade, eu vi grandes centros de cidade pelo mundo afora. E todos os centros de cidades têm uma qualificação, é pessoas morando. Outra qualificação é estacionamento. Outra qualificação é transporte coletivo adequado para chegar lá. Então, se não tiver isso, o resto é conversa. Todos os centros das grandes cidades ou tem estacionamento vertical subterrâneo ou tem estacionamento vertical acima do solo. Mas tem que ter o estacionamento. Quem é que vai para o centro da cidade que não sabe onde vai estacionar? Não vai. Se não tiver um transporte coletivo adequado para o centro da cidade, a pessoa vai querer ir de carro. Vai de carro, não tem onde estacionar. O que vai acontecer? Então, eu acho que temos que criar um espaço público adequado, mas antes de criar, eu volto à primeira premissa, a premissa inicial, que é justamente recuperar o que existe. Vocês foram na praça do Teatro José de Alencar? Está abandonada aquela praça. Uma das principais relíquias dessa cidade. Uma coisa maravilhosa, uma coisa que por si só é uma atração turística. A praça deveria ser a coisa mais linda do mundo para estar ali na frente. E está abandonada. Vários espaços públicos do centro estão abandonados. Então vamos começar consertando esses espaços públicos, tornando eles públicos, de manhã, de tarde e de noite, com uma fiscalização e com um monitoramento, uma cabine de segurança adequada. Afinal, a praça pública é problema da prefeitura. Pode ter câmaras de vigilância e pode ter a ronda da Guarda Municipal. A Guarda Municipal tem que ser uma guarda muito bem treinada. Tem que ter uma academia municipal da guarda, para que tenha um centro de formação continuado da Guarda Municipal, para que tenha relações humanas e tenha tudo isso. Não se faz uma guarda municipal sem ter uma estrutura para isso acontecer. No início, teríamos que chamar pessoas das academias nacionais de polícia, da Academia Nacional de Polícia, para que pudesse dar uma qualificação a essa guarda. E essa guarda vai ter que ajudar, sim, em todas as grandes cidades, o município tem ajudado nessa área.
mas precisa ter conhecimento dessa área e precisa dar uma formação adequada para essa área. Então, o centro da cidade está na hora de fazermos aquilo que precisa de imediato. E depois vamos para os projetos futuros. Tem projetos maravilhosos, mas antes vamos botar aquilo que precisa para funcionar. E vamos recuperar os espaços públicos que já existem no centro da cidade. Com relação à Praia de Iracema, a mesma coisa. Não adianta a Praia de Iracema se nós não tivermos um espaço para as famílias poderem andar lá. Chega uma determinada hora, não tem família nenhuma mais que possa andar por lá. E aí é complicado. Como é que nós vamos recuperar o espaço público? É um espaço maravilhoso, mas temos que botar ordem. A palavra que a cidade precisa é ordem. A cidade não tem ordem e ela precisa ter ordem. Sobre a educação, eu queria falar um pouco mais sobre a escola integral. A escola integral, no meu ver, é fundamental. É difícil? É difícil sim, não é muito fácil. Mas é para aí que nós temos que andar. Temos que ir fazendo a escola integral e onde não pode fazer, usar o que nós temos já, usar igrejas, usar clubes sociais e tal, para fazer a escola integral com aquilo que tem. O ideal é construirmos todas as escolas integrais. E vamos nesse rumo. Mas nós não vamos fazer tudo de uma vez só. É bobagem dizer, olha, nós vamos, no fim de um ano, todas as escolas são escolas integrais. Mas a escola integral é que qualifica o ensino. É ela que qualifica o ensino. E nós temos que ir no rumo da escola integral. Eu acho que também o profissional, os professores buscam aquilo que todas as categorias buscam, que é o salário base. Já fizeram muito a mágica com o salário base dos professores. E fazem mágica, buscam uma coisa daqui, buscam outra coisa dali, e no fim não dão o salário base como é para ser dado. Então isso tem que buscar a valorização. Houve evolução? Houve sim. Houve. O professor do município teve uma evolução salarial sim. Mas ainda precisamos evoluir mais, e o centro de formação continuada do professor, agora que está sendo criado, depois de 8 anos, é agora que está sendo criado. E ótimo, pelo menos está sendo criado. Então vamos usar o centro de formação continuada, que é uma coisa importante para o professorado. Outra coisa, escola não pode ser loteamento eleitoral. Se a escola for loteamento eleitoral, a educação já a partir daí começa a baixar o nível da educação. A escola tem que ter aquele sistema de eleição. A comunidade pode eleger o seu diretor. E eu acho importante, de acordo com a qualificação que aquele diretor vai ter, e de acordo com o nível educacional que der para as crianças naquela área, é que ele vai ser eleito. Então é uma coisa extremamente técnica, não pode ser um loteamento eleitoral. Homofobia. Tem uma frase da Madre Teresa de Calcutá que direciona muito a minha vida. Quem perde tempo julgando não tem tempo para amar. E como eu disse no início, todas as pessoas são iguais. Todas as pessoas são filhos do mesmo pai. Preconceito, discriminação, que algumas pessoas, infelizmente, eu já fui vítima. E eu sei que é duro isso. Portanto, vão encontrar em mim um tratamento igualitário para todos. Não há discriminação, não há preconceito. Até porque eu não tenho que agradar padrinho nenhum. Eu tenho liberdade para poder ajudar todo mundo e ninguém me dizer o que fazer. Essa liberdade é importante. Meu vice, a pessoa do meu partido também,
que têm a mesma liberdade e o mesmo interesse. Então podem ficar tranquilos. E quanto à luta contra a violência, eu já expliquei também, já me estendi e mostrei que não é uma coisa simples. Mas não é uma coisa que a gente possa lavar as mãos, não. Dentro da cidade, é assunto da cidade, é assunto do prefeito. O prefeito não pode dizer, não, isso aqui é problema do federal, isso aqui é problema... Não, se é da cidade, quem tem que ser o primeiro a cobrar do Estado e do federal é o prefeito. O prefeito tem que ter essa liberdade para poder cobrar do Estado e do federal. E eu tenho certeza que não temos dificuldades nenhumas para isso. Quanto à Lagoa da Parangaba, e todos os espaços como a Lagoa da Parangaba, primeiro nós temos que preservá-la. E não só a Lagoa da Parangaba, a beira-mar tem que ser preservada. Vocês viram como é triste para a gente ver uma beira-mar bonita daquela e tem uma plaquinha lá que é imprópria para o banho? Isso é triste. Nós não temos um sistema de saneamento que permita esses espaços públicos se tornarem próprios para nós usarmos esses espaços públicos. E nós temos que equacionar isso logo. Tem verbas internacionais específicas. Hoje a ecologia é o assunto no mundo. E nós temos verbas para buscar, se tivermos projetos adequados, podemos fazer parcerias importantes com a universidade e criar projetos maravilhosos nesse sentido. Eu já vi alguns e sei que podemos fazer esse tipo de parceria. Nenhum prefeito vai resolver sozinho nada nessa cidade. Ele tem que ter a capacidade de ser o catalisador de todos os esforços daqueles que têm as melhores mentes nessa cidade. Ele tem que catalisar a universidade, os poderes públicos, a iniciativa privada. Ele tem que catalisar todos os esforços para que possamos colocar nossa cidade no século XXI. Está na hora de resgatarmos a nossa cidade para isso. E não só a Lagoa da Parangaba. Todos os outros meios urbanísticos que nós temos que resgatar. E temos que colocar à disposição da nossa cidade. E temos que colocar a ordem. Muitas vezes dizem, o Moroni é contra os camelôs. Como é que eu vou ser contra os camelôs se eu fui camelô? Eu sou totalmente favorável. E eu conversando com eles também são favoráveis a ter uma ordem. Eles não querem ficar lá num canto onde não tenha movimento nenhum. E eles não possam vender nada. Então nós temos que colocá-los de maneira organizada num lugar que as pessoas possam ter acesso a eles e que eles tenham dignidade também, não precisam ficar ao relento e ao sol para vender os seus produtos e botar plastiquinho, um pedacinho de lona aqui, outro pedacinho ali, para vender seus produtos. Eles têm que ter um espaço de ordem na nossa cidade para que isso aconteça. Muito obrigado. Não, são três. Só três. É igual aos outros. Vamos lá. Bom, segundo bloco de perguntas, a gente começa. Dr. Moroni, o que o senhor pretende fazer para resolver com as pessoas que necessitam fazer fisioterapia para tratamento tipo dores lombares
lombares, escoliose e bursite, que não tem atendimento específico nos postos de saúde. Nereide Bela Vista. Aos candidatos. Fortaleza tem 29.728 crianças e adolescentes na faixa etária de 10 a 17 anos, IBGE 2010. Qual a proposta do candidato para o enfrentamento da problemática do Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil? Terceira pergunta. O que pensam os candidatos sobre as consequências das obras dos mega-eventos para a população de baixa renda, como no caso das remoções para a construção do VLT? Raquel Cardoso, estudante de Ciências Sociais do UFC. Dr. Moroni e Dr. Marcos. É fundamental não podermos usufruir de nossa cidade por conta da violência. Não podemos sair para estudar, para trabalhar e tampouco se divertir. Vivemos assustados com o temor nesta cidade. Que ação de impacto esperamos do futuro prefeito caso sejam eleitos? E por último, as ocupações urbanas tomam proporções cada vez maiores em nossa cidade. Como os candidatos pretendem resolver a falta de moradia na capital? A Thalita Brasil, estudante de Ciências Sociais do UFC. Podemos inverter dessa vez? Sem problema. Candidato Moroni. Bom, com relação à fisioterapia, eu falei também sobre a importância de ter um centro de fisioterapia. E tem razão. Não existe hoje. Não existe aonde recorrer para fazer, a não ser que dê alguma coisa grave e vá para o hospital. E, aliás, esse era o costume sempre do nosso país, né? Vai uma coisa mais grave, vai para o hospital. E era um regime hospitalocêntrico. E agora estão tentando mudar esse regime hospitalocêntrico para um regime mais descentralizado. E nós vamos ajudar isso criando uma clínica de fisioterapia, onde as pessoas que tenham esse problema possam se recuperar fisioterapicamente. Sobre o trabalho infantil, isso nós já temos inclusive leis que disciplinam isso claramente. Mas não é só o trabalho. Eu fui o relator geral da exploração da criança e da adolescente no Brasil. E eu vi coisas terríveis. Vimos coisas em que os pais incentivavam a prostituição do seu filho, que é criança. E isso é degradante. Então nós temos que ter uma ação bem nítida nesse sentido e colocar ordem na cidade com relação a isso. Nós não podemos permitir de forma alguma que nossas crianças sejam exploradas. A criança, ela está aí para ser cuidada. A criança está aí para ser estimulada a aprender, a estudar, a jogar bola, a fazer coisas desse tipo, praticar esporte, fazer artes. Eu vi muitas iniciativas artísticas dentro da favela e crianças fazendo coisas maravilhosas, até com balé e coisas desse tipo. Então, basta a gente incentivar e tirar as crianças disso, pegar a família e ver, conscientizar. Tem que, como eu disse, nada disso é um trabalho isolado. Não basta pegar a criança e botar num depósito de criança, não adianta nada. Ela vai voltar para a rua em seguida, porque vai lá o pai, se identifica e ela vai voltar para a rua. Ou vai voltar a ser explorada. Então nós temos que ter uma ação que chegue na família, que chegue na criança e que chegue naqueles que querem explorar a criança também. Tem que chegar em todos os vieses para evitar que isso aconteça. As remoções, o VLT é importante. Agora, o que não é justo é uma pessoa morar no seu bairro, ter a vida no seu bairro e de repente ir lá para a periferia da cidade. Aí não é justo, não. Nós temos que ter opções que permitam que a vida das pessoas continue no lugar onde elas estão. Então nós temos que ter opções nesse sentido, ou pelo menos perto dos locais onde elas estão. Nós não podemos fazer remoções que tirem a pessoa, porque onde ela não pagava para trabalhar, ela já vai ter que pagar passagem e tudo mais. E onde ela ia em 20 minutos para o serviço, agora vai ter que levar 2 horas para ir para o serviço.
As pessoas, tem pessoas que trabalham até a meia-noite, muitas vezes a gente pensa, nessa região pobre tem muita gente que faz coisa errada. Não, a maioria que mora lá faz coisa certa. E dá duro o dia inteiro. E dá duro da manhã até a noite para poder botar comida na mesa para sua família. E imaginem o que é para um trabalhador que tem muitas vezes 7, 8 horas de descanso, tirar 2 horas dele para ir para o trabalho e tirar 2 horas dele para voltar. Ele fica sem descanso e dá desespero. Então nós temos que ter uma consciência nesse sentido. Quanto à violência, eu já expliquei, eu acho o programa é um programa que integra a Guarda Municipal como força auxiliar das polícias. Vejam bem, muitas vezes a pessoa diz, mas o Moroni quer criar uma polícia municipal. Não é isso, não. É a Guarda Municipal prevista no artigo 8º, no artigo 144, parágrafo 8º da Constituição, que diz que ela tem que cuidar dos bens e dos interesses da Prefeitura. Então, o interesse da Prefeitura é, na verdade, tudo. É o espaço público, é o lazer no espaço público, é educação, é saúde, é transporte coletivo, e a Prefeitura tem que garantir o acesso a isso. E tem que ajudar a garantir. Por isso que foi criada a Guarda Municipal na Constituição, e tem a previsão constitucional nesse sentido. Quanto à ocupação urbana, nós temos que equacionar sim. Eu vejo muita conversa, já prometeram milhares e milhares de casas e geralmente fazem 1/4 daquilo que prometem. E aí o déficit habitacional, em vez de diminuir, acaba aumentando, porque fazem muito menos. E isso nós só vamos equacionar com a junção de esforços. Nós vamos ter que ver um modo mais barato de se fazer, mas não é só a junção de esforços. O prefeito tem que ter a capacidade de ver onde no mundo tem dinheiro para isso. Tem dinheiro para isso na ONU, tem dinheiro para isso no BID, tem dinheiro para isso no BID, tem dinheiro para isso aqui a nível nacional, tem dinheiro em vários locais. E essa é uma das prioridades. Porque eu vi outras cidades, agora no tempo que estive fora daqui, vi cidades que têm pobreza, mas não tem miséria. O pobre lá tem dignidade de vida. E eu fiquei perguntando até para minha esposa, que está aqui lá atrás, eu fiquei perguntando para ela, por que o nosso povo em Fortaleza não pode ter essa mesma dignidade? Porque eles podem ter aqui, eles têm menos recursos que nós. Mas eles pedem dinheiro em todo lugar do mundo onde tenha dinheiro para isso. Por que a gente não pede? Porque não fez um planejamento adequado? Porque não fez um programa adequado nesse sentido? Vamos ver como é que eles querem os planos, ver os planos que eles apoiaram, aprovaram lá. Faz um igualzinho para Fortaleza, vai ser aprovado lá também. E vamos ter seriedade na gestão, honestidade e transparência. Eu acho que honestidade, transparência e seriedade é fundamental para que esse dinheiro venha de fora para cá. Tem muito dinheiro para ser investido aqui, mas eles têm que ter certeza na competência e na honestidade da gestão. Tá bom, muito obrigado. Eu parto do princípio que o poder público, ele não só tem que organizar a sociedade, mas ele tem que dar soluções para a demanda da sociedade. Eu parto logo desse princípio. Então, ele tem a obrigação de apresentar serviços de qualidade. No caso da fisioterapia, tem vaga ociosa nas próprias clínicas e hospitais aqui de Fortaleza. Se existe uma demanda, eu tenho certeza que quem está falando, o cidadão conhece. Se nós pagarmos, aqui doutor Oliveira, não deixa eu mentir, pagarmos 1,5 o valor da IH, eu duvido que esses hospitais e clínicas particulares não aceitarem fazer essas fisioterapias para essas pessoas que necessitam. Duvido. Essas combinadas com o SUS. Precisa ter boa vontade. Precisa ter iniciativa. E isso que
a gente pode solucionar muito desses problemas. Por quê? Tem que esperar uma decisão judicial. Quantas e quantas ONGs tem por aí dando entrada na justiça, na promotora, para vir a decisão judicial para entregar um remédio, ou para fazer um tratamento, ou para fazer uma cirurgia? Por que tem que esperar essa decisão judicial? Se tiver boa vontade do gestor, me desculpe a minha maneira simples de falar, porque eu sou prático, eu tenho discernimento e quero ir para cima para resolver, porque eu não gosto de acumular problema. Então, se é de esperar, existe isonomia no município servidor. O servidor, ele tem uma decisão judicial. Ele tem que esperar uma decisão judicial se você tem as mesmas funções, os mesmos cargos. Aí eu fico olhando para o professor ganhar o piso salarial, o piso nacional salarial, tem que se ajoelhar nos pés do governador e da prefeita. Isso é uma lei. Qual é o favor que o gestor está fazendo? Eu não sei se é meu jeitão de dizer as coisas, não se zangue comigo não, mas é lei, é obrigação. Está descumprindo. A prefeita e o governador deram o piso nacional. Obrigação. Está na lei, sancionado. Faz, tem que fazer. Jovens, né? De 10 a 17 anos. Só existe uma secretaria que nós vamos criar. Não vou criar mais nenhum órgão, a não ser o de planejamento que já foi criado agora, eu vou botar para funcionar. É a Secretaria da Juventude. Para que ela possa ordenar as ações dos demais órgãos da prefeitura, e fortalecer e fomentar. Eu vi o candidato Morando dizendo que foi relator de uma CPI. Morando, eu também, quando fui presidente da Assembleia, nós instalamos uma CPI para combater a prostituição de crianças e adolescentes aqui no estado do Ceará. E eu sei quanto é difícil instalar uma CPI dessa. Vi até embaixadora da Suécia parabenizar pela coragem. Eu sei quanto você sofreu também pressão. Tem uma rede aqui que foi denunciada no espanhol e nós juntamos provas e mandamos para o Ministério Público. Aí, tá lá. Até hoje eu respondo o processo. Mas segurei, chamei a relatora, ex-deputada Tânia Gugel, disse, pode segurar que aqui a gente vai fazer, joga para cima do presidente da Assembleia, que era eu. Tudo que tiver, joga para cima de mim. Ruim, de bom, joga para mim. E aí nós apresentamos o relatório do Ministério Público. Cadê? O Ministério Público botou para frente. Com todos. CPI não julga, não. Ela junta, está aqui o relator que foi, na Câmara dos Deputados. Junta as provas, junta os indícios, e aí encaminha o Ministério Público, ele indicia, faz o indiciamento ou não, e o Judiciário que julga. Se ele acha que não tem documento necessário, ele peça mais documentos para acostar ao relatório da CPI. E até hoje está aí, ó. Aí nós temos que pressionar. É hora da nossa juventude mostrar que está indignada. Não pode ter impunidade, não. Nós temos que mostrar. Na área da juventude, nós temos, existe um instrumento forte que aqui a universidade tem. É uma TV, uma emissora de televisão e rádio que tem. E Fortaleza não tem, eu vou ser elegante. Inaptidão administrativa da gestão. Quando nós solicitamos a TV Assembleia, em 2004, a Prefeitura de Fortaleza solicitou concomitantemente o canal. E eu, como era do PSDB, eu disse, eu vou perder, porque a prefeita de Fortaleza é do PT. E ela vai conseguir, só tinha uma autorização. E aí, a presidência da Assembleia está inaugurada aí há 6 anos, e agora que estão falando em inaugurar. Se não inaugurar, eu inauguro. E bota para funcionar a TV Fora. Estou dando o nome, TV Fora. Para desenvolver políticas, para fomentar a cultura, para fomentar a arte, desenvolver a política da juventude aqui em Fortaleza. TV pública não é TV comercial, não. TV pública não é para arrecadar dinheiro, não. É para gerar conhecimento. E aí nós vamos fomentar as políticas para a juventude também através da TV Fora. E por fim, na área de juventude, nós vamos
resgatar as Olimpíadas a cada 2 anos em Fortaleza. Voltar, criar. Coisa que o Juraci fez, que era a Copa dos Queiroz. Suburbão, disputa constante da juventude ocupando essa juventude. Violência, já falei do impacto da VLT. Já tem uma decisão tomada, e essa é a minha concepção. Se vamos fazer alguns mega eventos, como foram colocados aqui, e que tem impacto dentro das comunidades, a decisão de que a remoção não será mais que 2 quilômetros. Não será mais que 2 quilômetros. Não cabe na minha cabeça o governador ir negociar ali na aldeota, convencer o cidadão a ir morar lá depois do Zé Valdo. Não cabe na minha cabeça. A decisão tem que ser no máximo 2 quilômetros. E aí sim, se precisar fazer a remoção, nós vamos fazer, dando as condições dignas para as pessoas. Agora, no máximo 2 quilômetros, para que não haja prejuízo do ambiente e da cultura que ele conviveu a vida toda. Se ele está ali, é porque o poder público foi omisso. Se ele ocupou a parte na área da faixa de domínio, é porque o poder público foi omisso. E aí tem que invadir mesmo. Se ele não teve fiscalização, não teve controle, não teve organização. É por falta de fiscalização e de competência que aí as pessoas têm que buscar. Ele não vai buscar na área particular, ele vai buscar na área pública. Então o poder público tem que ter a obrigação, tem que ter a fiscalização e dar as condições para as pessoas. Então a decisão é essa. No máximo 2 quilômetros de distância da área onde ele está habitando, para que a gente possa fazer a desocupação. Ocupação, falta de moradia. Eu vou resumir aqui as palavras do Moroni. Bom, vocês sabem quanto é que estão voltando? Quanto é que está voltando por ano? Porque não houve aptidão para fazer projetos. Olha como eu estou educado. Aptidão para fazer projetos. 1 bilhão. Aqui no Ceará, Caixa Econômica. E o Morando foi benevolente, disse, olha, estão cumprindo 25% do prometido. Não, prometeram 40 mil e entregaram 6.500. Vamos botar 7 para arredondar. Isso aí dá menos de 20%. Quer dizer, então não vamos falar, cuidado quando você falar as coisas na minha frente, porque só falo se aguentar. E eu também só falo que eu aguento. Então, voltando 1 bilhão de reais, porque o Ceará não teve competência para fazer projeto de moradia. Lamentavelmente, essa é a nossa verdade e é a realidade. Não tem vocação para isso. Prometeram 40 mil casas e entregaram 7 mil. Não chega nem a 20%, doutor Morão. E essa é a realidade que está acontecendo aqui em Fortaleza, no estado do Ceará. Bom, pessoal, então, dado o nosso acordo aqui na mesa, a gente vai fazer, então, o último bloco de perguntas.